Estamos de volta com o Bom Dia Sergipe para te contar que foi publicado o regulamento para a implantação da reforma tributária brasileira. O documento vai orientar administrações tributárias e contribuintes sobre o funcionamento e a aplicabilidade do IBS, novo tributo compartilhado entre estados e municípios, criado no âmbito da reforma tributária. Para conversar sobre esse assunto, explicar para você que está em casa nos assistindo, a gente recebe aqui no estúdio do Bom Dia Sergipe o especialista em tributos, Rodrigo Dias Rosa. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Sergipe. Bom dia, eu que agradeço o convite. Rodrigo, a expectativa é de simplificar, quando teve essa mudança, a regulamentação, simplificar os tributos do Brasil, inclusive para essa explicação para a população, para os comerciantes, para que as pessoas possam entender melhor. Na prática, o que é que muda para as pessoas? Então, na prática, o que vai mudar logo nesse sentido é a forma de pagamento do tributo, mas com relação a pensar logo que vai reduzir imposto, vai reduzir, não necessariamente. Então, o que é que vai acontecer? O impacto maior vai ser diretamente nas empresas, no sentido de sua operacionalização, certo? E alguns produtos, por exemplo, cesta básica, passa a ter redução até a alíquota zero desse imposto. Então, até alguns produtos que pagava tributo, agora não vai pagar mais. Vai ficar mais simplificado também, né? Isso. Nossa produção fez aqui alguns telões para a gente tentar te explicar como é que vai ser essa mudança para as pessoas. Olha, na reforma tributária, a gente começa com o CBS, Rodrigo, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, tributo de competência federal que substitui o PIS e COFINS. Isso mesmo, o que acontece? Nós temos vários tributos no âmbito nacional. E o PIS e COFINS são tributos federais e agora está vindo a contribuição sobre bens e serviços, que é também um tributo federal, que esse já começa a valer, começa sua contribuição plena a partir de agora, de 1º de janeiro de 2027. Então, durante o ano de 2026, ele é um tributo que vai ser o que a gente chama de período teste. As empresas vão pagar um percentual, mas entrando em vigor realmente de forma plena em 1º de janeiro de 2027. E já esse tributo, ele já vai, toda a sua arrecadação vai para a parte federal. Mas o que é que acontece? Ele está sendo junto, né? Então, produtos que têm PIS e COFINS são produtos também que estão muitas vezes na nossa cadeia, no nosso dia a dia. Então, justamente, ele acaba unindo os tributos, né? Não está deixando nenhum de lado. Não. As pessoas, os comerciantes, os empresários vão continuar pagando, mas agora com um novo nome, como se fosse uma coisa só. Isso mesmo. E aí é bem interessante, porque quando a gente fala logo em reforma tributária, a gente pensa em redução de tributo, né? E, na verdade, está sendo essa unificação. E nessa unificação, dependendo da atividade, dependendo da atividade do empresário em si, vai ter aumento de tributo, principalmente o pessoal de serviços. Então, o pessoal que trabalha com serviço, a carga tributária provavelmente vai ser maior com a reforma tributária. Porque muda o quê? Porque muda a alíquota. Então, a alíquota, ela vai... Na verdade, o que é que acontece? Hoje nós não sabemos, atualmente, nós não sabemos qual alíquota vai ser ainda do tributo. Mas, pelas perspectivas, é que o PIS e COFINS seja em média de 9%, e onde você tem empresas que pagam 1,65%. Então, você tem justamente essa mudança aí nessa carga tributária. Tem que ficar atento. A outra mudança também é que vai ter o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, esse tributo de competência de estados e municípios, digamos, é um imposto compartilhado, né? Ele substitui o ICMS e o IS. Isso, o que acontece? Nós temos os estados têm um imposto chamado ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Cada estado tem seu regulamento. Então, imagine se trabalhar com o ICMS, onde nós temos 27 estados, né? Então, cada estado uma legislação própria, e agora você unifica, passa a ter um regulamento único para todo o Brasil. E nós temos o tributo que é o ISS, que é Imposto sobre Serviço, que é cobrado pelos municípios, também ele se junta e se torna agora o IBS. E aí, só para ter ideia, o ISS, eu fico até brincando das minhas aulas, que ele briga com todo mundo, porque eu fiz um serviço em Socorro, eu fiz um serviço em Aracaju, vou pagar ISS em Aracaju, Socorro. Existe o ICMS, que é o S de serviço. Então, esse serviço que eu estou fazendo, eu vou pagar ISS para o município, eu vou pagar ICMS para o estado.
E, às vezes, também tinha aquela questão de que o ISS brigar com o IOF, se é imposto sobre operação. Então, tudo isso acaba porque passa a ser um imposto de forma compartilhada entre estados e municípios. Então, aquela famosa guerra fiscal de cada município, cada estado dizendo que o imposto é dele, isso se resolve com a reforma tributária. Aí isso acaba também com a concorrência dos estados, principalmente com esses impostos para poder atrair empresas, ter uma contrapartida melhor. Não, venha para cá porque aqui o imposto é mais barato do que em outros estados, porque vão ser todos os estados com essa mesma alíquota. O que é que vai acontecer? Cada estado ele vai decidir sua alíquota e cada município também. Então, um problema que a gente pode ter com a reforma tributária é que, como nós temos 5.770 municípios, possa ser que seja 5.770 alíquotas. Mas para acabar com essa guerra entre um estado e outro, o que é que acontece? Por que existe essa guerra? Porque hoje o ICMS, por exemplo, ele é pago na origem, onde está a empresa. Então, se a empresa está em Sergipe, as vendas daquela empresa, o ICMS daquela empresa fica em Sergipe. Por isso que tem alguns benefícios fiscais que são concedidos, que todos esses benefícios fiscais têm que acabar até 2032. Com a reforma tributária, isso muda essa lógica. O imposto não vai ser mais na origem, e sim vai ser no destino. Então, o que é que vai acontecer agora? Eu vou pagar o imposto onde está o meu cliente, onde eu entreguei a mercadoria. Então, não faz mais sentido eu ter uma empresa, um exemplo, no estado de Sergipe, onde meus clientes estão lá no Sudeste. E o que é que vai acontecer nesse caso? Eu não vou ter benefício fiscal em Sergipe porque eu vou pagar o imposto lá onde está o meu cliente. Então, com isso, com a reforma tributária, uma das questões que vai começar a ter é até migração de empresas, porque acaba realmente essa guerra fiscal de estar atraindo as empresas, que muitas vezes a empresa vem, quando passa o período de isenção, vai para outro estado, vai para outro, então acaba tendo essa situação e o estado muitas vezes perde recurso por causa dos seus benefícios fiscais que acaba tendo. E aí você que está aqui comigo, você que é empresário, já deixo uma pergunta para ti. Sua empresa sobrevive sem os benefícios fiscais que vocês têm hoje? Porque em 2032, todos esses benefícios eles devem acabar justamente para não ter essa guerra, então porque morre, né, deixa de existir o ICMS, deixa de existir o ISS em 2033. Ou seja, com essa mudança, digamos que eu compro alguma coisa pela internet, que vem lá de São Paulo ou vem de Minas, então esse imposto passa que eu pago vai ser aqui para Sergipe, não vai ser mais para São Paulo, de onde é a loja, por exemplo, que envia de lá. Isso mesmo, vai ser aqui. Então essa é a grande mudança da reforma tributária. Então eu vou tributar agora justamente no destino e não mais na origem. Então com essa mudança, mudança drástica, onde muitas vezes vai acontecer o quê? Os gestores públicos precisam trabalhar suas vocações dos municípios para que aumente seu consumo lá. E aí são um dos motivos que eu sempre digo que geralmente os governos em si como um todo têm trabalhado muito com turismo. E por quê? Porque o turismo vai gerar consumo naquele local. E com a reforma tributária, o que é que vai acontecer? O dinheiro vai ficar naquele local. Vamos ver aqui outros pontos aqui dessa reforma, pessoal, para a gente tentar passar para você. A gente tem mais um telão aqui feito pela nossa produção, mais um tópico. A gente começa aqui com a incidência sobre operações onerosas e não onerosas, a CBS que é a federal, a federal, né? Incide amplamente sobre operações com bens e serviços. Explica para a gente, Rodrigo. O que acontece? Vai incidir sobre bens que são onerosos ou não onerosos, ou seja, o que é que acontece? Se eu te dar um brinde, eu não estou te vendendo. É uma operação não onerosa. Mas eu vou pagar o tributo, eu vou pagar a CBS do brinde que eu estou te entregando. Então, além de ter a questão da parte onde você vai tributar o que você vende e o que você recebe, também o que você doa também passa a ser tributado. Que nisso daí nós não tínhamos no PIS e COFINS, nós não tínhamos essa previsão. Agora, com a CBS, você tem. Isso já existia, né, já existe, na verdade, no ICMS, mas está trazendo agora para a CBS. Então, algumas situações que não pagavam esse tributo vai começar a pagar. Então, justamente nesse sentido que começa a trazer. E outra questão interessante que ele traz, a CBS, tanto CBS como IBS, é o conceito de serviço. Porque hoje, o que é que a lei diz? Você tem o conceito de bem e serviço. Aí ele diz o seguinte: bem, operação que você faz com bens materiais ou imateriais. E serviço é tudo que não for bem. A lei só faz isso. Então, como a lei só diz serviço é tudo que não for bem, então agora eu começo a tributar praticamente tudo que nós temos. Então, por isso,
nem sempre a reforma tributária é redução de tributo, né? Em alguns casos, quem não pagava pode começar a pagar ou pagar uma alíquota ainda maior, né? Isso é bem interessante. Eu posso trazer o exemplo, uma construtora, que é muito comum, a construtora dá brindes para os seus clientes, né? E agora que não pagava esse tributo sobre isso, agora começa a pagar. Então tem que até que repensar o que é que eu vou fazer como brinde, quanto vai ser esse brinde, porque agora eu vou começar a ter tributação. Esses brindes poderiam ser descontos, poderiam ser alguns bens para já colocar no imóvel, coisas assim. Tudo isso vai ter tributação. Vai ter tributação. Tem que ficar atento e entender cada vez mais do seu negócio, com o que você trabalha, né, Rodrigo? Para que você possa ver como é que você vai se adaptar a essa reforma. Um outro ponto aqui, Rodrigo, sistema de créditos não cumulatividade plena. Sistema de créditos e não cumulatividade plena. O documento estabelece regras para apropriação e utilização de créditos. Então, o que acontece? Quando eu vendo um produto, eu tenho um imposto que a gente chama de débito de imposto, que é o que eu tenho que pagar. Por exemplo, eu vendi um produto lá por R$1.000, eu vou pagar 280 de imposto. Mas quem está comprando esse produto, que vai revender, ele tem o que a gente chama de direito a crédito. Tem esses R$280 de volta. E eu diminuo esses 280 e quando eu for vender eu vou pagar sobre a diferença que eu vendia mais. Então esse débito e crédito que tem a questão da cumulatividade plena, porque agora eu vou poder tomar créditos na minha empresa, não só da mercadoria que eu comprei para revender. Por isso que o nome plena também dos materiais de uso e consumo da empresa. Desde que não seja uso e consumo pessoal, mas uso e consumo da empresa, eu começo a ter crédito. Então essa é uma novidade da reforma tributária. Porque hoje, né, no sistema atual, eu só tenho crédito das mercadorias que eu compro para revender ou dos insumos que eu compro para produzir. E o que eu comprei de material de uso, vamos dizer, comprei lá material de limpeza para limpar a empresa, eu não tinha esse dinheiro de volta. E com a reforma tributária eu começo a ter. E aí com isso tenho justamente o quê? Uma questão que tem que ter muito cuidado, que eu só posso ter direito a esse crédito se eu tiver documento fiscal. Se eu tiver uma nota fiscal e... que é uma grande novidade da reforma tributária, se esse imposto, porque eu tenho um crédito, se o meu fornecedor pagou o imposto para o governo. Porque se o governo não recebeu esse imposto, eu não vou ter direito a crédito. E é muito comum as empresas venderem para as outras empresas, até já noticiaram aqui, empresas que vão perder o Simples Nacional, por exemplo, porque não pagou seus tributos, não pagou seus impostos. Então, se o empresário não pagar os seus tributos, quem compra dele não vai ter direito a esse crédito desse imposto. Então, é uma novidade muito grande com a reforma tributária, porque no sistema atual, pouco importa se quem vendeu pagou ou não pagou o imposto, eu tomo crédito. Mas no novo sistema, só se o governo receber o dinheiro. Ou seja, o consumidor, até o empresário que precisa comprar aquela matéria-prima para o serviço dele, tem que observar isso também. Ou seja, vai ser mais um ponto que deve ser observado no momento de decidir de onde você vai comprar o seu suprimento. Isso, você vai ter que agora, vai ser o seguinte, eu fico até brincando, a gente vai ser o SPC, né, do governo. Então, se o fornecedor não paga o imposto, eu tenho que saber o histórico. Se ele não paga, eu não recebo. Então, agora eu vou procurar saber quem são os meus fornecedores, se eles pagam ou não seus tributos. Aí o governo até lançou recentemente o programa chamado Sintonia, que é onde ele diz quem são os bons pagadores. Os empresários agora recebem na sua caixa postal, inclusive, o direito de usar uma marca para colocar nas suas propagandas que ele tem a classificação A, B, C, se ele é bom ou não pagador. Então, isso começa a ter uma nova forma de negociação entre empresas, né? Porque agora eu tenho que estar preocupado também se o meu fornecedor está em dia com o governo. Vamos ver mais um ponto aqui dessas mudanças, o item 3, mecanismo de pagamento repartido. Permite o recolhimento do tributo diretamente pelo prestador de serviço de pagamento ou instituição operadora no momento da transação. Explica pra gente, Rodrigo. Esse daí é vamos dizer assim, é o principal que a gente vai ter impacto nas empresas. Eu fico até brincando que se a empresa não tiver fluxo de caixa, com a reforma tributária ela vai ter um problema muito sério. Porque quando a gente faz uma venda de um produto, se a gente vendeu no cartão de crédito, por exemplo, a maquineta do cartão de crédito ela tira o percentual do seu imposto. Ela tira o percentual do imposto dela, do impostão, tira o percentual da sua taxa. Então, quando você tem lá, eu vendi no cartão de crédito, já é normal o cartão de crédito tirar o percentual da taxa do cartão e você recebe o valor líquido. Agora, entra o novo sistema de liquidação financeira com a reforma tributária, onde quando eu vender no cartão de crédito, tem algumas situações do Pix também, quando eu vender no Pix, a instituição financeira
passa a ser obrigada a já tirar o valor do imposto e pagar a CBS para a Receita Federal. Então, ou seja, eu agora não vou ter aquele mecanismo aonde eu vendo, mando a documentação para a contabilidade e a contabilidade vai fazer a apuração do imposto e no mês seguinte eu pago o imposto. Nessas transações financeiras já vai acontecer o seguinte, eu já vou receber líquido do banco. O banco já vai tirar o valor do imposto e pagar para o poder público. Ou seja, será que sua empresa consegue sobreviver já recebendo de forma líquida as suas vendas, tirando já esse imposto, que muitas vezes acontece com algumas empresas onde fica esperando um parcelamento de crédito, de parcelamento de débitos com relação à parte tributária para poder parcelar com maior quantidade de vezes para poder sobreviver. E agora não. Já na minha venda, na minha liquidação, eu já tenho retirado o imposto nessas transações. Então é justamente esse mecanismo que começa a acontecer. Nós temos mais informações aqui no nosso telão para a gente ver também outros tópicos, Rodrigo, dessa situação, explicar para você que está em casa, você empresário, você comerciante, né, para a gente poder entender. O item 4, imunidades e regimes favorecidos. Estão listadas imunidades para exportações, entidades religiosas, partidos políticos, livros e serviços públicos. Isso que acontece. Nós temos na nossa Constituição Federal o que a gente chama da imunidade tributária. Então, mesmo que venha uma lei querendo tributar, não vai tributar. Então, o que acontece? Continua a mesma situação, porque tem que seguir a Constituição Federal, onde as entidades religiosas, cultos de qualquer natureza, os partidos políticos, né, o livro em si para incentivar a cultura, incentivar a leitura, e quando o serviço é executado pelo próprio poder público, ele tem uma imunidade, então você não vai pagar. A mesma coisa quando tem a exportação. Então, a exportação, você tem isenção, então para incentivar a exportação dos produtos. Então, isso continua com a CBS e com o IBS tranquilamente. Com essas mudanças também, você testou logo no começo da nossa conversa aqui, também é uma expectativa de uma redução no preço dos itens da cesta básica. O que é que muda? Explica pra gente. Isso que acontece. Com a cesta básica, foi criada agora a cesta básica a nível nacional, que é uma cesta básica onde as alíquotas vai ser 0. Então, aqueles produtos que são essenciais, que é considerado como cesta básica, arroz, feijão, tem a lista de produtos que hoje se paga tributo na cesta básica, só que paga tributo menor, certo? Então, vamos dizer, eu pago o ICMS, mas o ICMS é um valor menor e não 19% como nós temos hoje. Já com a reforma tributária, esses produtos da cesta básica, a alíquota vai ser 0. Então, vai ser reduzida a 0. Então, eu não vou ter imposto sobre os produtos da cesta básica. E, consequentemente, espera-se que esse valor seja repassado para o consumidor, reduzindo os itens da cesta básica. Para a gente ver aqui o último tópico, regras para o setor imobiliário e também de transição. Define critérios para considerar pessoas físicas como contribuintes do regime regular. Explica esse ponto também. Esse ponto aí é um ponto bem polêmico, porque o PIS e COFINS, por exemplo, quando eu estou alugando um imóvel, eu não pago PIS e COFINS, eu como pessoa física. Eu não pago ICMS, eu não pago ISS sobre a locação de bens imóveis. E agora, com a reforma tributária, essa locação passa a ser tributada. Só que, não é, já para não ficar desesperado quem está nos assistindo, não é toda a locação, né? Que você tem um imóvel aqui locado por 2.000, já vou ter tributação. Existe uma regra, você tem que ter 3 imóveis e que no ano anterior, seu faturamento com essa locação seja superior a 240 mil. Com apenas um imóvel ou com os 3? Com os 3. Somando todos. Somando então, todos, são né? todos. Então, se eu tenho 240 mil de receita de aluguel e tenho 3 imóveis, passou 240 mil, eu passo a ser contribuinte de CBS e de IBS. Então, eu começo a pagar esses tributos. E aí tem um comunicado conjunto da Receita Federal com o Comitê Gestor que diz que essas pessoas que são consideradas contribuintes regular, a partir de julho agora, precisa abrir um CNPJ, mas não vai ser pessoa jurídica o CNPJ, mas só o número do CNPJ para que possa fazer o pagamento desses tributos. Amanhã tem um evento gratuito
para justamente tirar essas dúvidas de quem quiser participar aqui na capital. Isso, amanhã vamos ter um evento da Junta Comercial, né, da JUSESE, onde vai ser sobre a reforma tributária e o impacto e desafios para as empresas contábeis. Então, todos os contadores estão nos assistindo aqui, contadoras, esse é o convite. O pessoal que trabalha na área contábil, é o convite que eu faço para todos vocês. Amanhã vai ser amanhã no período da tarde, às 14 horas na CDL. Então, quem quiser se inscrever, acesse o site da Junta Comercial, né, da JUSESE, faz sua inscrição e amanhã nós vamos debater esses impactos na nossa empresa contábil, o desafio que a gente começa a ter de implantação dessa reforma tributária, que nesse período de transição vai ser de agora até 2033. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Um bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço o convite.